as dificuldades de quem vive no meio da Amazônia. Nossa reportagem viajou até lá para conferir. Na maior floresta tropical do mundo, o rio é o principal meio de transporte. O NB 50 anos, a terceira reportagem da série, mostra a universidade pós-ditadura militar. Os obstáculos que os deficientes encontram para circular pelo campus da Ribeiro. Aqui nos dias de chuva é impossível andar pelo ICC, todo mundo sabe que isso aqui inunda. E uma entrevista com o cineasta Vladimir Carvalho, que recebeu o título de professor emérito da UNB. Agora, no Campus TV. Olá, meu nome é Emerson Fraga. E eu sou Ana Malaco. Esta é a terceira edição do Campus TV do primeiro semestre de 2012. Nós vamos começar pela viagem que a nossa equipe fez pela maior floresta do mundo. O campus percorreu mais de 3.000 quilômetros para conhecer de perto um pedacinho da Amazônia. A viagem foi feita em avião da Força Aérea Brasileira, a convite do Exército. Vamos assistir agora a reportagem especial de Amanda Martimon, Vitor Peniton e Thiago Vilela. A Amazônia brasileira, que ocupa mais de 42% do território, é prioridade número 1 da Estratégia Nacional de Defesa. As atenções das autoridades parecem voltadas para defender o pedaço do país que abriga a maior biodiversidade e 1/5 das reservas de água potável do planeta. Mas a presença do Estado para atender às necessidades mais básicas da população ainda é muito pequena. Em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, a falta de infraestrutura é evidente. O terceiro maior município do Brasil, com 92% da população formada por indígenas, sofre com descaso. O único hospital da cidade atende a população de quase 40.000 habitantes. O hospital é estadual, mas há 17 anos, por falta de médicos e recursos, passou a ser operado pelo Exército. Quando eu venho assim, geralmente, agora eu vim no dentista pela primeira vez, já fui atendida muito rápido, né? Agora, quando é na emergência, geralmente eu não venho, porque a emergência é muito devagar. O Hospital de Guarnição ele tem o melhor atendimento, porque diferente dos postos de saúde, eles são mais rápidos no atendimento. Toda pessoa que vem aqui é atendida com respeito, dedicação, eles têm maior cuidado. O Exército admite que está sozinho porque o Estado não cumpre a contrapartida firmada em convênio. O diretor do Hospital de São Gabriel da Cachoeira, o tenente-coronel Albuquerque, explica que opera com a metade do número de médicos necessários. O Exército, quando ele assinou o convênio com o Estado, ele previa uma parceria em que o Exército teria uma quantidade de médicos que teria que também ser compartilhada com o Estado. Acontece que existe uma grande dificuldade de médicos virem para cá. Atualmente nós temos 10 médicos e esses médicos eles teriam muito melhor condição de trabalho se nós tivéssemos agregado a ele mais pelo menos o dobro dessa carga de médicos. Enfrentar a distância e o isolamento é a vida diária na Amazônia. Na maior floresta tropical do mundo, o rio é o principal meio de transporte. São 23.000 quilômetros de rios navegáveis, muitas vezes o único acesso a comunidades isoladas. Subimos o Rio Negro, da capital Manaus, até a comunidade Tupé. Foram apenas 25 quilômetros navegando pelo rio. O suficiente para entender que os problemas não são exclusividade dos municípios fisicamente mais distantes. Na comunidade Tupé, onde conhecemos índios da etnia Dessana Tucana, a recepção foi calorosa. Aqui, todos são recebidos com festa. Mostrar suas tradições foi a forma encontrada por esses índios para sobreviverem. Eles recebem para se apresentar para os turistas. A comunidade indígena Tupé veio de São Gabriel da Cachoeira. Se deslocou para perto da capital do estado em busca de assistência. O pajé explica por que a comunidade abandonou o seu local de origem. Por causa da educação. É por isso que eu não tenho estudo. No meu tempo, a gente fazia o primeiro até 5º ano primário. Aí a gente ficava mal cruzado. Não tinha como a gente continuar o estudo. Então por isso que eu mudei para cá, só para devido do estudo para minhas crianças, né? E o motivo que fez a comunidade se deslocar continua sendo um problema para os Dessana Tucana.
O ensino é ainda prejudicado pela falta de professores. E o Parkov, da etnia tucana, conta que na escola há apenas 2 professores e que só dão aula até a 4ª série. Está faltando professores para o ensino médio e para o 6º até 9º ano eles não têm professores. Tem dias que eles estudam, alguns dias não. As dificuldades não abalam os sonhos de Guidessana. O menino quer aprender inglês e se formar em medicina. O curso para mim ser doutor, para cuidar das pessoas também, né? Com o que eu já sei, eu cuido deles também. As plantas medicinais, as ervas, tudinho. Lamentando a rápida visita e já com saudade, deixamos a comunidade de Tupé, no Amazonas. De Manaus, seguimos de avião para Boa Vista, em Roraima. Lá fomos recebidos pela 1ª Brigada de Infantaria de Selva e de ônibus seguimos até a cidade de Bonfim. Aqui na fronteira do Brasil com a Guiana, na altura de Bonfim, no estado de Roraima, fica o 1º pelotão especial de fronteira. Além desse, há 21 pelotões distribuídos na fronteira da Amazônia brasileira. Os pelotões especiais de fronteira são responsáveis pelo patrulhamento das divisas do Brasil. Na Amazônia, eles defendem cerca de 11 mil quilômetros. É considerado faixa de fronteira desde o limite com outro país até 150 quilômetros para dentro do território brasileiro. A missão de defender este pedaço do Brasil não é fácil. Conviver com a falta de estrutura no meio da selva faz parte do desafio de quem acredita na importância de ocupar para defender e preservar. Com esse objetivo, estão unidos índios brasileiros que há muitos anos já cumprem esta missão e homens e mulheres de toda parte do Brasil que dedicam ao menos parte de suas vidas por essa causa. No pelotão especial de Bonfim, a presença da família ameniza as dificuldades. Os principais desafios, muitas vezes, passam pelo afastamento da família. Mas como você viu aqui, as famílias também dão um suporte importantíssimo para todos nós. Meu pai vinha para cá. Você gosta do trabalho do seu pai aqui? Legal. É legal? O que ele faz? Trabalha também. Trabalha também? Ele trabalha onde? Ali, ó. Eu já acostumei a morar aqui, já gosto muito daqui de Bonfim. Até mesmo, primeiramente, melhor para mim, porque já comecei a trabalhar também, como técnica de enfermagem. No começo foi difícil, né, para aceitar, mas é bom. E a presença das mulheres não é apenas para apoiar a família. Elas também vestem farda e servem no Exército. Então, como eu gosto da parte da saúde, eu me interessei. Eu prestei concurso para a Escola de Saúde do Exército. Passei como 3º sargento de saúde, eu sou técnica de enfermagem. É uma experiência única, né? A gente aprende toda a parte militar, né? Elas não abrem mão do toque feminino, mas garantem que não recebem nenhum tipo de privilégio. Não pode usar nada muito chamativo, né? A gente usa aquela maquiagem bem discreta, leve. Eles procuram respeitar bastante as mulheres dentro do Exército. Além delas, um reforço mais do que especial ajuda a tropa a se adaptar na selva. A presença de indígenas no Exército na região amazônica é muito significante. Em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, eles correspondem a quase 100% da tropa. Então, é muito importante para mim estar mostrando a minha origem, né? Hoje eu faço parte da família Exército. Essa é uma honra para mim dentro do Exército, como índio, defendendo o Brasil e a Amazônia, todo o povo do Brasil. Como indígena, como nosso antepassado, fui também Exército, por isso que tem essa honra. No campus Darcy Ribeiro, da UNB, estudantes com deficiência física reclamam das dificuldades de se locomover. O problema é antigo e pode até prejudicar os estudos de quem tem necessidades especiais. Paradas de ônibus mal localizadas, ausência de piso tátil, falta de banheiros adaptados e rampas íngremes. Este é o cenário pouco acessível que os alunos portadores de necessidades especiais encontram na UNB. A cadeirante Esther Duarte, apesar de estar apenas 2 semestres no curso de psicologia, já coleciona reclamações sobre a estrutura física do campus Darcy Ribeiro. Já caí no ICC, inclusive esse semestre, um buraco no chão, eu não estava correndo, eu estava parada e não vi, e minha roda prendeu e eu acabei caindo.
O único meio de facilitar o acesso de deficientes físicos aos outros andares são 3 elevadores, que há mais de um ano estão quebrados. Sem opções de locomoção, os alunos são obrigados a inventar novas formas de acesso. A aluna de comunicação, Jéssica Paula, enfrenta dificuldades para subir as escadas. Os corrimões daqui, eles são muito largos e você não consegue apoiar a mão. Então, você escorrega, você tem que tentar se apoiar de uma outra maneira. Isso atrapalha muito, fica muito perigoso. O barulho da bengala batendo nas paredes do departamento de letras é sinal de que Tomás está chegando. Ele tenta não esbarrar nas estantes colocadas nos corredores estreitos. Tomás é cego e utiliza um computador, adaptado com a linha Braille para acompanhar as disciplinas. Desde que entrou na UNB, em 2010, ele reivindica o direito de ter uma mesa especial em cada sala de aula. Apesar das várias tentativas, as promessas da universidade nunca saíram do papel. Aqui mesmo, ano passado, nós passamos um semestre enviando cartas, indo pessoalmente à prefeitura, e recebemos a resposta de que no final do semestre que as mesas estavam sendo fabricadas. Isso foi em junho do ano passado. Até hoje, não há uma única sala onde o Tomás tenha recebido uma mesa para ele colocar o equipamento em que possa utilizar na sala de aula. A UNB conta hoje com um programa de apoio às pessoas com necessidades especiais, o PPNE. São 34 alunos cadastrados, dos quais 15 são deficientes físicos, 12 deficientes visuais e 7 deficientes auditivos. Mas mesmo com a existência do programa, o ingresso, a permanência e a conclusão destes alunos é tarefa desafiadora. O próprio vice-coordenador do PPNE, Antônio Sandes, reconhece o problema de acesso ao UNB e explica como as barreiras de acessibilidade vão além da estrutura física. Outro fator também é a questão do esclarecimento das pessoas, né, dos servidores da universidade, dos professores, realmente, entender essa necessidade que os alunos apresentam. Diante do despreparo da universidade em promover o acesso de pessoas com necessidades especiais, é o desempenho acadêmico destes alunos que acaba prejudicado. Por exemplo, no ICC, para eu ir para o subsolo ou subir, eu preciso de ajuda. Aqui nos dias de chuva é impossível andar pelo ICC, todo mundo sabe que isso aqui inunda. Para quem é normal já é difícil, para quem tem dificuldade de locomoção é pior ainda. Então aí você acaba chegando atrasado na aula, é complicado. Enquanto a universidade não soluciona os problemas de acessibilidade, um projeto tenta melhorar a vida de pessoas com deficiência por meio da dança. É o projeto PES, desenvolvido por um estudante de pós-graduação em arte da UNB. As 3 horas de aula começam com alongamento. O passo seguinte são exercícios ligados à noção de espaço e à interação com o outro. Daí, parte para o ensaio do que será um espetáculo. Nesse grupo, as diferentes deficiências fazem com que cada dançarino tenha sua própria forma de se expressar. A cadeira de rodas não impede Felipe de criar uma coreografia. Sempre bom. Dá mais energia, mais ânimo pra gente. Aqui, intenção é movimento, pois ele é visto como um todo, mente e corpo. A dança é terapia e a expressão corporal é tão importante quanto a verbal. Ela se beneficiou do prazer, né, de fazer algo que ela gosta. A expressão dela, porque ela não tem verbalização, então ela outros meios identificou para se comunicar, para se expressar. As aulas ocorrem às quartas e sábados aqui no Departamento de Artes Cênicas, quando os alunos podem dar vazão às suas emoções. Agora eles dão os retoques finais para a próxima apresentação. Tudo começou com um trabalho de conclusão de curso que se transformou em um projeto de extensão da Universidade de Brasília. A iniciativa existe desde março de 2011. 9 alunos já participam das aulas, que contam com 7 professores. Entre eles, o idealizador do projeto, Rafael Turci, mestrando de Artes Cênicas. Para que servem os pés se não forem para andar? Para que serve a boca se não for para falar? Como dança quem não dança? Dança não. Essa é a nossa resposta. Os encontros tornaram-se, além de tudo, um lazer indispensável.
Um compromisso sério para as mães que levam os filhos. Eu gosto desde pequena. Eu sempre quis dançar na minha vida. O dia que ela não vem, a gente briga em casa, né? Porque ela quer me bater. Se eu não trouxer, eu apanho. Qualquer pessoa com deficiência é bem-vinda às aulas. Elas são gratuitas e acontecem nas noites de quarta-feira e nas manhãs de sábado. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato com o coordenador, Rafael Tussi, pelo telefone 8119-9443. E falando em maneiras diferentes de dançar, você sabia que em pleno século XXI existem pessoas que gostam de curtir a noite ao som dos ritmos da Idade Média? Em Brasília, a famosa festa medieval começou com uma brincadeira entre amigos e já acontece há 12 anos. O evento é uma opção para quem busca sair da rotina com um pouquinho de fantasia. A noite foi de sonho e magia. O cenário rústico do local, os detalhes da decoração, a feira de artesanatos e a música levaram as pessoas de volta para a Idade Média em pleno século XXI. Quem levou a brincadeira a sério se divertiu com as fantasias de donzelas, cavaleiros, faunos e até elfos. No dia 19 de maio deste ano, os brasileiros tiveram a oportunidade de mais uma vez resgatarem a era medieval e seu ar bucólico para os dias agitados da cidade. Quem vê a festa medieval não está à procura só de diversão, mas também de buscar um pouco das histórias de reis e príncipes que ouviam quando crianças e dos jogos de RPG e livros que liam na adolescência. Assim, quando eu vejo as pessoas aproveitando a festa, entrando neste sonho que é nosso, que um dia foi meu, de poucos, e hoje em dia é um sonho de muitos. E assim, eu vejo que os sonhos podem e devem se tornar realidade. Então, a festa é um portal mágico, as pessoas deixam os carros para trás, deixam suas carteiras de dinheiro, entram numa festividade, é uma coisa assim, é maravilhoso. Entendeu? A gente não está jogando RPG, a gente está vivendo o jogo. Teve fantasia de todos os tipos. A galera abusou da criatividade na escolha do traje, levando para a festa figuras típicas da Era das Trevas e também dos jogos que fazem a cabeça de gente de todas as idades. Bem, eu sou jogador de RPG e a fantasia, na verdade, escolhia de acordo com o personagem que eu estou jogando atualmente do RPG. Eu sempre gostei bastante de estudar a Idade Média e eu sou fanática por mitologia nórdica. Então, o único lugar em Brasília que é possível se ter um pouco do gostinho da mitologia nórdica da Idade Média é o Mittelalter, e essa é uma das poucas festas que é organizada aqui em relação a esse tema. É a primeira vez que eu vim e eu gosto por causa da cultura medieval mesmo. Eu acho que está nos livros, está nos filmes, é interessante e eu realmente gosto de ler e ouvir sobre. O professor de estética Gustavo de Castro, da Faculdade de Comunicação da UNB, acredita que a fantasia é necessária para alimentar o real. Ninguém penetra o real sem a fantasia. É preciso a fantasia para estimular a realidade. Realidade demais, ela se torna insuportável. A arte, o cinema, enfim, as festas, né? É uma forma de permanecer são. A próxima festa ainda não tem data marcada, mas aqueles que querem viver os encantos e mistérios da era medieval podem acompanhar os eventos e notícias sobre o tema no site www.mittelalter.com. Depois desse passeio pela fantasia da era medieval, Ana, vamos conhecer um pouquinho da cultura de um lugar também fantástico? A repórter Irina Adão mostra pra gente a Semana da África, que divulgou no campus a diversidade cultural do continente. Os alunos africanos, em parceria com o Centro Consciência Negra, organizaram uma semana para a comemoração do Dia da África, para mostrar a diversidade cultural do continente. Além de realizar a palestra, bazar, a semana é uma forma de fortalecer a convivência entre os próprios estudantes. Para João Batista de Souza, vice-reitor da UNB, a semana é resgate valores da África. Onde os estudantes procuram mostrar o que foi a África, o que é a África hoje e o futuro da África. Outra importância é o resgate das relações históricas, das relações culturais e das relações sociais que existem entre o continente africano e o nosso país, o Brasil. Entre as atividades, muita apresentação de danças africanas. Este é Broxa de Guiné-Bissau. A Poeta de Santo Tomé e Príncipe. É possível também conhecer guarda-roupa africano. Neste desfile, os estudantes mostram pouco de cores de tecido
de diversos países africanos. Como é o Irinadão, que trouxe colorido para essa universidade, o traje que estou usando agora é de origem muçulmana, é usado em toda a África. Estas duas alunas argentinas, que, além de desfilar também, trançaram o cabelo com típico trança raiz. Desde a década de 70, ano que foi criado o acordo entre o UNB e os países africanos em subdesenvolvimento. Já passaram 290 alunos pela universidade. Hoje são 60 alunos africanos que estudam em diversos cursos na universidade. A procura para vir estudar no Brasil é grande, não só pela facilidade da língua, mas também pela semelhança cultural. O sociólogo Adilson Endi veio pelo convênio em 2005. Mesmo depois de formar, continuou no Brasil para trabalhar e estudar. A gente ama a nossa casa, quer estar lá, mas o bom é quando voltar lá ter poder contribuir. Não manter da mesma, não chegar da mesma forma que você saiu de lá. Ou seja, você tem que buscar o máximo para chegar com diferencial. É cada vez mais comum estudantes brasileiros viajarem para o exterior para trabalhar, estudar ou aprender uma nova língua. E acredite, o maior desafio não é a adaptação ao país estrangeiro, mas sim as dificuldades na hora de retomar a vida por aqui. Quando se fala em intercâmbio, o que vem à mente é o encontro entre culturas. A adaptação na nova realidade nem sempre é fácil, mas algumas pessoas sofrem também com a volta. Kamene passou mais de um ano estudando inglês nos Estados Unidos quando tinha 17 anos. Como viu que a melhor forma de aprender uma língua é com a vivência, aos 21 foi para Paris aperfeiçoar o francês. Da primeira vez, voltou e não se encaixou mais no grupo de amigos que deixou em Brasília. Foi difícil a readaptação em relação ao grupo que eu andava, que era o pessoal do 2º grau. Quando eu voltei, eu achava tudo muito bobo, assim, sabe? Parecia que eu queria mais, porque eu tinha tido muita coisa, sabe? Foi um turbilhão, assim, você passar 13 meses fora, você passa por muita coisa e esses seus amigos que ficaram aqui, parece que meio que estagnaram no tempo. E às vezes eu começava até a sentir raiva de mim mesmo, por que eu estava daquele jeito? Queria entender, sabe? Por que eu não gostava mais tanto daquilo. Com as malas e a experiência trazidas do exterior, o intercambista começa a perceber, desde que chega no aeroporto, que só ele viveu as mudanças no tempo que esteve fora. Tudo parece igual. Para uns, essa familiaridade é reconfortante. Para outros, sinal de retrocesso. Perder a liberdade, voltar a morar com os pais e a viver a rotina foram alguns dos motivos que levaram Camila a ficar deprimida quando retornou da temporada nos Estados Unidos. Depois de morar até em Hollywood, a estudante que lá se sustentou com o trabalho de garçonete se viu tendo que dar satisfações e a depender dos pais. É um sonho que você vive, né? Porque é muito diferente daqui. É tudo mais fácil, você trabalha e faz o que você quer, você não tem que dar satisfação porque seus pais estão longe. Você tem que se acostumar de novo na casa dos seus pais. Você tem que dar satisfação para os seus pais, você tem que procurar um trabalho e assim um trabalho que não vai, de primeira não vai te sustentar, né? Porque você está na casa dos seus pais, Brasília é muito caro para você, assim, vou morar sozinho, não dá. Natália Payne trabalha com intercâmbio há 8 anos e diz que a expectativa com a novidade facilita o processo de adaptação na ida. Então a adaptação lá fora traz desafios, varia também de acordo com quanto tempo o aluno vai ficar, qual é o tipo de programa, qual é o tipo de acomodação. Tem programas que envolvem uma imersão maior realmente com as famílias que recebem, então isso varia bastante, mas a adaptação lá fora não costuma ser tão traumática, justamente porque quando a gente sai daqui, a gente se depara com uma série de coisas novas, mas são coisas que a gente estava buscando, né? Para Mariana também foi difícil voltar. Ela ficou 4 meses estudando jornalismo na Universidade de Buenos Aires. Apesar de não ter ido para tão longe, a diferença entre viver no Brasil e na Argentina dificultou a volta. Então, assim, transporte público funciona, tudo funciona, tem 1000 coisas para fazer, sabe? Tinha, sei lá, você tinha festa de segunda a domingo, tinha coisa para fazer todos os dias, museu, muita coisa. Foi muito bom organizar o meu tempo, porque eu sou uma pessoa que vive muito à noite, sabe? À noite eu acordo, à noite eu faço tudo. Só que aqui eu sou obrigada a dormir, porque, enfim, a casa fica em silêncio, se eu fizer barulho, meus pais vão acordar, e tem todos esses transtornos. Aí lá eu tava acordando 4 da tarde, indo dormir assim super tarde, fazendo a minha vida, sabe? Isso pra mim foi muito bom e voltar foi um choque nesse aspecto, sabe?
O segundo turno das eleições para reitor movimenta os campi da Universidade de Brasília. A professora Márcia Abraão, do Instituto de Geociências, disputa o cargo com o professor Ivan Camargo, da Faculdade de Tecnologia. A UNB volta às aulas após 3 meses de greve em clima de eleição. Dos 10 candidatos a reitor, 2 passaram para o segundo turno. O candidato da chapa 86, Ivan Camargo, professor do Departamento de Engenharia Elétrica, obteve 25% dos votos no primeiro turno. Márcia Abraão, candidata da chapa 80 e professora do Instituto de Geociências, conseguiu 21,5% dos votos. Ela foi responsável pela implantação do Reúne na UNB. Na nossa gestão, iremos consolidar a expansão da universidade, com integração dos novos docentes e dos novos técnicos. Iremos trabalhar para reduzir a evasão no ensino de graduação e, com isso, teremos várias ações que estão no nosso programa para a permanência qualificada dos estudantes. Iremos atuar para modernizar e simplificar a gestão, porque conhecemos profundamente esta instituição. Trabalhamos aqui desde que assumimos o nosso cargo de professor. O professor Marcelo Bezerril é diretor do campus de Planaltina e eu sou uma gestora também, cujos resultados são concretos e estão visíveis na universidade. O candidato Ivan Camargo afirma ser o candidato da oposição. Ivan foi decano de ensino de graduação de 2003 a 2005. A universidade está partida, tem uma partidarização muito grande e eu acho que a próxima gestão tem que ser uma gestão apartidária. Essa gestão apartidária vai convocar decanos e diretores entre os servidores, entre os professores, sem carteirinha partidária. E isso é só usando o mérito. Os candidatos ao segundo turno participaram de uma série de debates por todos os campi da UNB. O último deles aconteceu no dia 5 de setembro aqui no campus Darcy Ribeiro. Em um debate muito quente, os candidatos trocaram farpas. As perguntas foram feitas pela plateia e por entidades representativas dos 3 segmentos da universidade. Márcia já recebeu o apoio de 3 candidatos derrotados no primeiro turno, entre eles o ex-prefeito do campus, Paulo César Marques. Já Ivan recebeu o apoio de 2 chapas, incluindo a terceira colocada e ex-decana de pesquisa e pós-graduação, Denise Bontempo. A UNB foi a primeira de 57 universidades federais a se retirar do movimento grevista. Até o fechamento dessa reportagem, outras 19 federais já haviam decidido pelo fim da paralisação, segundo informações do Ministério da Educação. Depois do resultado final da consulta, uma lista com os nomes dos 3 mais votados é enviada à presidente Dilma Rousseff. É a presidenta quem dá a palavra final sobre quem vai ser o novo reitor da UNB. A tradição é escolher o mais votado. E a gente continua falando da UNB. Vamos agora resgatar um pouco da história da universidade. A terceira reportagem da série UNB 50 anos mostra como a universidade vivenciou o processo de redemocratização do país a partir dos anos 80. Recomeçar, essa era a ordem, não mais vinda dos militares, mas agora da própria sociedade na luta pela redemocratização. Na Universidade de Brasília, a história não foi diferente. No início da década de 80, a UNB também começava a se reconstruir. Em 1984, a UNB elege seu primeiro reitor de forma democrática. É Cristóvão Buarque, então professor de economia e hoje senador pelo Partido Democrático Trabalhista. É na gestão de Cristóvão que o primeiro Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, o FLAAC, é organizado. Em discurso na abertura do festival, o ex-reitor exalta o espírito de contestação da época. Nós estamos fazendo isso porque queremos que a universidade tenha cultura dentro dela e não seja apenas um centro de produtores industrializados de pensamento. E segundo, porque nós queremos que a universidade dê a sua contribuição à integração dos nossos povos. De festa, 800 atividades artísticas e 6.000 convidados de 17 países. Os participantes do FLAAC ocuparam não só o campus Darcy Ribeiro, mas todos os espaços da capital federal. Dimer Monteiro, um dos organizadores da primeira edição do FLAAC, relembra o desafio de realizar um evento daquele tamanho nos anos 80. Nessa época, temos que pensar nas diferenças que existiam. Então, por exemplo, trabalhar numa produção dessa, uma superprodução,
sem celular, sem computador. Um pioneirismo assim assustador. Porque é uma aventura. Falta na universidade esse sentimento de aventura. Nós estamos virando burocratas do conhecimento e a gente quer romper com isso. Uma das formas de romper é fazer coisas desse tipo. Coisas que a gente não sabe o resultado até que ele termine. No campus da UNB, o cotidiano deu lugar ao inusitado. Nos corredores, ao invés de livros e aulas, havia música e dança. O professor Luiz Martins, que participou do FLAC em 87, conta que o festival foi a oportunidade de os artistas expressarem o que pensavam sem medo. Assim, mas, ao mesmo tempo, não era mais marginal, não era mais clandestino, não era assim, não era aquela coisa sofrida. Foi um evento que ele foi, assim, digamos, não era assim, coisas das pessoas estarem mais com faixas, com protestos e tal, as pessoas podiam, por isso que eu digo, você podia ir normalmente fazer arte, produzir oficinas, foi, digamos, uma volta ao que sempre deveria ter sido. Não foi só no campo cultural que a Universidade de Brasília se desenvolveu na década de 80. Em apenas 5 anos, o número de vagas na graduação aumentou de 210 para 1.035. Os professores que participaram da demissão coletiva nos anos 60 foram recontratados. A produção científica da UNB também cresceu. O número de bolsas de pesquisa aumentou em 800%. E agora o passado reencontra o presente. 23 anos depois da segunda edição, o Festival Latino-Americano de Arte e Cultura volta a acontecer em Brasília. Com apresentações previstas para agosto, o festival vai reviver o clima de festa dos anos 80. Para mais notícias, acompanhe o site oficial do FLAC, www.flac2012.com.br. Um dos nomes que se destaca na história da Universidade de Brasília é o de Vladimir Carvalho, ex-professor da Faculdade de Comunicação. Como reconhecimento, o cineasta acaba de receber o título de professor emérito da UNB. Confira na reportagem. Familiares, amigos e ex-colegas de Vladimir Carvalho lotaram o auditório da reitoria da UNB no último dia 2 de maio. O motivo era especial: prestigiar o documentarista pela condecoração de professor emérito. Eu estou em estado de graça e muito nervoso ainda. Isso é quase que uma travessia para mim. Eu sou um homem muito tímido, mas eu saio daqui como se me tivesse banhado na fonte da juventude. Me sinto também assim rejuvenescido, com forças novas, com energias novas. Ao longo de 77 anos, Vladimir Carvalho dirigiu 23 filmes. Considerado um dos principais documentaristas brasileiros, ele conta que viu no cinema uma forma de registrar as histórias para que não fossem esquecidas. Sua última obra foi Rock Brasília, a Era do Ouro, que lembra o surgimento do rock nacional em Brasília. Nascido em Itabaiana, no interior da Paraíba, ainda criança, Vladimir Carvalho se apaixonou pela sétima arte. Como na época não havia curso de cinema no Brasil, graduou-se em Filosofia na Universidade Federal da Bahia. As obras foram feitas a partir de histórias que Vladimir descobriu por acaso, como o massacre de trabalhadores nordestinos que ajudaram na construção da capital federal e a prisão de centenas de estudantes na quadra de basquete da UNB. Daquela vez era uma coisa assim. A maior parte da produção do documentarista foi filmada em Brasília. Em 1970, Vladimir recebeu o convite para liderar a criação de um núcleo de documentários na UNB, de onde nunca mais saiu. Como professor, trabalhou durante 23 anos e deixou sua marca para uma geração de seguidores. Estou aposentado há alguns anos, mas frequento a universidade e tenho vindo a ela para beber nessa fonte permanente de sabedoria, de participação na vida do país, de participação na vida dos jovens, na educação das novas gerações. Eu estou feliz, está na cara. O documentário Rock Brasília, a Era de Ouro, acaba de ser lançado em DVD pelo Canal Brasil. E o repórter Paulo Vitor Chagas fez uma entrevista exclusiva com o cineasta Vladimir Carvalho para falar deste e de outros trabalhos. Campos veio à casa de Vladimir Carvalho conversar com ele sobre a sua produção enquanto cineasta e professor. Esta casa é onde ele mora, mas desde 1994 é dedicada também à Fundação Cine Memória, fundação onde ele reúne vários de seus objetos, fotos, cartazes que ele acumulou por toda a sua vida aqui em Brasília. Vladimir,
Você disse certa vez que sempre sentiu nas suas entranhas a necessidade de fazer um filme. Como surgiu o cineasta Vladimir? Isso eu posso dizer que é uma longa história. Começa quando eu tinha aí qualquer coisa como 5, 6 anos de idade, e meu pai, que era um cinéfilo assim, inveterado, nos levava ao cinema, toda a família. Às vezes 2, 3 vezes por semana ia ao cinema, né? E o cinema marcou a minha vida como marcou de tantas outras pessoas, né? O cinema foi uma presença extraordinária, tanto no século passado como no século que a gente está vivendo. Então foi por aí, por esse caminho que eu tomei gosto, muito depois, claro, descobri o cinema como um fato cultural, como uma possibilidade de conhecimento. Vladimir, observando a sua produção, a gente vê que nas suas entrevistas o senhor tem um estilo, digamos, diferenciado. Assim. O senhor considera que o senhor tem um estilo próprio de fazer documentário por aquela característica que o senhor busca, que é a contradição? Veja, a arte, de um modo geral, ela trabalha muito essa categoria chamada contradição, né? Eu não sou nada especial nesse ponto. Viver é um pouco arriscar, e arriscar é um pouco enfrentar adversidades, né? Então o homem é feito disso, né? de suas contradições e das contradições que pertencem ao seu meio, né? Contradição até com o meio ambiente, com o meio físico, né? O homem enfrenta a seca no Nordeste, o homem enfrenta o latifundiário, ou melhor, o sistema de posse da terra, que já é em si uma coisa que provoca conflitos, né? Vladimir, ao longo da sua produção a gente vê filmes que demoraram um pouco para serem produzidos devido a várias circunstâncias. Como é essa questão de se registrar alguns momentos que o senhor percebe que são importantes, mas ainda não saber direito como que vai ser isso no futuro, como que isso vai virar um documentário, um filme no futuro? Eu tenho esse viés, né? Eu não espero acontecer as condições ideais. Então, se eu percebo que há alguma coisa de importante, de interesse, né, social, cultural, etc., a ser registrado, eu dou um jeito de alguma maneira, começar a registrar, sem ter um projeto. E, às vezes, aquilo eu demoro a me organizar, mas vou filmando, às vezes, de uma forma esporádica e até precária, né? Mas, de repente, aquele assunto toma um vulto. Vou pesquisando, vou trabalhando, vou conversando sobre ele, num diálogo permanente com aquele material, né? E, às vezes, acontece realmente de 3, 4, 5 anos depois, eu levantar, assim, de corpo inteiro, um filme que ali esteja ainda latente, né? A última edição do Campus do primeiro semestre de 2012 fica por aqui. Ela foi produzida por estudantes de jornalismo e televisão da UNB. Você pode rever o nosso telejornal no site da Faculdade de Comunicação, fac.unb.br, ou ainda na Web TV da Universidade de Brasília, www.youtube.com/unbclick. Obrigada por nos acompanhar. E até o semestre que vem.